Serginho, vou fazer umas perguntas para você e cuidado comigo, hein? Eu conheço a tua vida particular, né? Mas vou te entregar de primeiro ao quinto. Tá. Respira. Não, eu estou aqui, meu filho. Eu jogo no primeiro time. Manda a bola, chuta. Paulo Garinde. Não. O senhor ficou desde o início da Continental? Você participa do início da Continental? Antes do início da Continental. Antes do início. Então o senhor pode começar a relatar como é que foi esse início da Continental, como ela foi construída, isso. A partir de que encontros? 1948 ela começou, mas a perspectiva para ser Continental foi há 57 anos passados. E, coincidentemente, eu encontrei-me com o idealizador da rádio, que foi aquele grande locutor esportivo, Galiano Neto. Ele foi o que marcou presença no rádio, transmitido o Campeonato Mundial de 38. E era, efetivamente, um homem de larga visão, um homem entusiasmado com aquilo que fazia, e num estalo, porque a necessidade faz o sapo pular, né? Ele, desempregado da Rádio Nacional, tomou conhecimento que tinha uma emissora em disponibilidade para ser vendida. E descobriu quem estava interessado em adquirir a rádio, que seria, no caso, a Rádio Clube Fluminense, era uma rádio do estado do Rio, e que uma pessoa interessada procurou o proprietário da rádio, Paulo Bevilacqua, que era proprietário de 3 emissoras, Rádio Sociedade Fluminense e Rádio Clube Fluminense, onde o Chacrinha atuava, a boate do Chacrinha. Pois bem, coincidentemente eu encontrei com o Galiano Neto e disse: Garinde, você conhece um tal de Rubens Berardo? Eu digo: não conheço não. Ele está em entendimento com uma emissora e parece que parece até adquiriu. Ele convidou uma artista argentina para cantar nessa Rádio Clube Fluminense, porque a Rádio Nacional não despertou para convidá-la. E ela ficou ferida porque tinha algum nome, e ele resolveu, como ele era um homem de boas intenções no campo feminino, resolveu convidar e cobrir essa dificuldade que ela sentiu em se apresentar ao público brasileiro. E daí ele, claro, já com a perspectiva de ficar dono, porque ele apresentou a cantora em meio a uma festividade em Niterói fabuloso, foi lá em Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, e depois que a moça bonita cantou, ele ia fazer o quê? Ele era estranho no ninho, ele não era um homem de rádio, não era um homem de comunicação, e ficou aquele suspenso de continuar ficando com a rádio, e o compromisso de compra e venda já era dele, e ficou numa situação bastante difícil, porque a rádio não tinha audiência nenhuma, não era competidora de coisa nenhuma, embora o Chacrinha já estava na perspectiva de sair da rádio, para ir para uma rádio de maior alcance, de maior penetração. Saindo da rádio? Da Rádio Clube Fluminense, para ir para uma outra rádio, onde lhe dava... Pode. Então havia a perspectiva do Chacrinha também... o Chacrinha tinha interesse em sair para uma emissora que tivesse maior receptividade. E a Rádio Clube Fluminense, embora entrasse bem, era 1.030 quilociclos, entrasse bem ao lado da Rádio Nacional, que era a emissora que liderava no broadcasting brasileiro, com os maiores artistas, de maior expressão, de maior penetração, de maior receptividade. Evidentemente que a rádio pegava aquela beiradinha de sintonização, né? E o senhor Rubem Berardo não sabia o que fazer, de repente aparece lá o cidadão do esporte, né? Que é apresentado, eu não conhecia, tanto é que na hora que eu encontrei o cidadão do esporte, né? Como é o nome dele? O Galiano Neto. O Galiano Neto disse: cara, sabia, tem que estar o Rubens Berardo para aqui. Aí tem o nome da rua, uma transversão da Cinelândia, e localizamos o homem lá, o Rubens Berardo.
Ele foi muito receptivo, né? Se apresentou, não precisava apresentar que ele era um homem conhecido, não tinha essa expansão da comunicação de hoje, que a gente aparece no jornal, numa televisão e é imediatamente reconhecido. Mas ele, pelo nome Galiano Neto, né? Figura exponencial do jornalismo radiofônico esportivo. E assim sendo, ele foi muito bem recepcionado e perguntou: o senhor Rubem Everardo, é verdade que o senhor está adquirindo uma emissora? E, de fato, eu estou, como Paulo Bevilacqua, adquirindo essa emissora, mas não sei o que fazer dela, porque você está interessado em ficar com ela? Eu disse: não, eu estou interessado em transmitir uma ideia, uma sugestão, provavelmente, porque eu sei que rádio, comunicação, de modo geral, precisa ter uma base, um arcabouço de sustentação financeiro. Comunicação é dinheiro investido na divulgação de um produto qualquer. E, sendo assim, o senhor há de entender que eu não sou dessa área. O senhor vai ficar com a rádio. Eu disse: não, eu submeto a apreciação do senhor. A ideia é a seguinte: a pequena emissora não vai competir com a rádio Maniquiveiga, com a Rádio Nacional, com a Rádio Tupi, que disputa com a Rádio Nacional, com a Rádio Clube do Brasil. E é preciso uma outra modalidade de rádio. E o Rubem Everardo perguntou assim: mas existe uma outra modalidade de rádio? Existe. O rádio é eminentemente popular. O rádio de comunicação que todo mundo entende. Entende de quê? De crime, esporte. Falam em crime, todo mundo quer saber onde aconteceu. Evidentemente que uma rádio que tem broadcasting vive dos seus artistas, Carlos Galhardo, Francisco Alves, Orlando Silva, Carmen Miranda e tantos outros valores que realmente representavam na época, e a receptividade com o público era muito grande. Então, como fazer? Bom, o senhor adquire a rádio, eu vou lhe dar uma colaboração, eu vou tentar implantar um sistema, e o senhor, naturalmente, tem que me prestigiar, que eu não quero a sua rádio apenas, quero que ela funcione de acordo com essa ideia que eu tive. É uma rádio eminente popular, 100% esportiva e informativa. Estava aí o slogan da própria rádio. Então surgiu outros slogans, que era serviço do povo por toda parte, que era uma espécie de imitação do prefixo da Rádio Nacional, anunciando o repórter Esso. E quando a Continental botava aquele prefixo, era um alarido, era a continuidade da informação do repórter Esso. Sim, mas antes do senhor entrar na parte jornalística, de como funcionava o conteúdo, a ideia jornalística, a partir dessa reunião do Galiano Neto com o Rubem Everardo, o que ficou acertado? Ficou acertado que ele imediatamente tomasse providências para assumir a rádio, sob a responsabilidade do senhor Rubem Everardo, embora ele não desejasse ser identificado como proprietário da rádio. Então ele passou a ser, digamos, artificialmente, se apresentava ao público como dono a rádio do Galiano Neto, entendeu? Então era Rádio Esporte Galiano Neto, Informação Galiano Neto, e o povo foi assimilando, ele tinha prestígio, tinha nome, e aí foi dando forma à rádio. Mas a rádio não podia ser do Rio de Janeiro. Ele era um homem muito inteligente, muito perspicaz, que foi... Primeiro, ele foi o homem de marketing, porque a Continental é a utilização... o que é o marketing? Marketing é a criatividade para otimizar o lucro. E o lucro da Continental era a inovação. Ele inovou em busca de audiência, em busca de interesse. E o povo carioca e o povo brasileiro é do futebol, é do esporte. Bem, então a primeira providência era fazer para transferir a rádio para o Rio de Janeiro. Não podia, é lei, é do Estado do Rio. Mas ele, como era muito vivo, muito esperto, o que é que ele fez? As linhas telefônicas. Ninguém pode impedir a transmissão pelo telefone. Então ele fez um estúdio no Rio de Janeiro para transmitir noticiário, o esporte informativo do Rio de Janeiro. Publicidade e música era o Estado do Rio. Por que fez em Niterói? Era noticiário, era publicidade. 3 minutos de publicidade. Aí a graça é a seguinte: nada além de 3 minutos. Era texto, 3 minutos de texto, era o jingle,
e anunciando. E quando havia o noticiário, a necessidade do noticiário, eles, pelo telefone, estava na hora e fazia o noticiário esporte para cá. Comandos, então surgiu, porque foi a rádio que deixou o noticiário fora dos estúdios. A Continental já não era mais transmitindo informações de um estúdio, passou transmitindo informação da rua, onde o fato acontecia. Ainda em função dessa estrutura, quer dizer, a rádio funcionava em Niterói, criou-se um estúdio no Rio de Janeiro, onde você... fazia a programação jornalística e informativa. Aqui era a informação em todos os sentidos, né? A vida do Rio de Janeiro, trepidante, era o Rio de Janeiro, quer dizer, era o Distrito Federal. Era o Distrito Federal. Era o tambor que dava ressonância dos acontecimentos para o Brasil, não é isso? Então a rádio tinha que estar radicada aqui no Distrito Federal e transmitindo a música e a parte publicitária do Estado do Rio. Lá onde começou o Silvio Santos, que dialogávamos a publicidade. Então montou essa estrutura. Niterói, Rio de Janeiro, o funcionamento operacional da rádio. Bom, a partir, decidiu-se como ia funcionar, o Rubens Berardo topou a ideia, começou a estruturar a rádio. Mudar o nome da rádio. Mudou o nome da rádio. Veio a concepção da Rádio Continental. Isso, mudou o nome da rádio. A Rádio Clube... Ela era inicialmente Rádio Clube, virou Rádio Continental. Não, aí ele, como era um homem muito inteligente, muito vivaz, era um homem atento, porque rádio... não é rádio, a comunicação tem que ter a exuberância da criatividade. Né? Você não pode fugir dessa sistemática, criar, implantar um sistema. E ele implantou o sistema. Ele bolou, Rádio Clube, uma porcaria, ninguém vai tomar conhecimento. É Continental, mas tem cigarro Continental, tem discos Continental, pílulas, não posso botar nome porque é um registro de marca. Então eu tenho que entrar em entendimento com os proprietários da marca para ver se me concedem o direito de usar uma rádio com o nome de Continental. E ele foi muito feliz, porque ele era um homem muito simpático, ele usava o nome, porque é muito importante a figura e o nome que ele representa. Ele, com o nome que representa, entrou em articulação com a Souza Cruz, dona do cigarro Souza Cruz, e o dono do proprietário de discos Continental. E teve sucesso, ficou Rádio Sociedade Emissora Continental. Emissora Continental. E a partir daí, suprimiu todas as publicidades, não deu. O primeiro freguês a garantir a transmissão da Continental foi a antiga exposição que funcionava na Avenida Rio Branco. Donos da Ducal, Lauro Carvalho, eram os donos, por sinal, era um grande amigo meu, que me propiciou o relançamento do Orlando Silva, que estava esquecido e abandonado na Rádio Nacional. Ele era um homem alcoólico, né? Não se diz mais alcoólatra, se diz alcoólico, estava dizendo aí. Mas de forma que é isso, meu caro entrevistador. A Continental foi marcante e hoje ninguém fala, todo mundo fala por quê? Inclusive o próprio o Repórter Esso, que foi o noticiário que sacudiu, né, o rádio brasileiro em matéria de jornalismo radiofônico, e a Continental foi ao lado do Repórter Esso e ao lado de uma sugestão que o próprio Galeno Neto dizia, que o inspirador das ideias dele era o Orson Welles. Orson Welles foi o primeiro divulgador radiofônico que fez uma radiofonia espetacular, dizendo dos indivíduos do espaço estavam tomando os selenitas, né? Os extraterrestres tomando conta. E foi uma balbúrdia nos Estados Unidos, morreu gente até. E a Continental também surgiu dessa criatividade do Orson Welles. Claro que a diferença é muito grande, mas é uma criação, é um início de se fazer alguma coisa diferente. Diga. Mas então ele aceitou, conseguiu o nome da Continental, começou a usar o nome da Continental, entrou em acordo com os outros donos da marca e criou a Rádio Continental. Certo, mas... Bom, e como é que começou a estruturar a parte, as pessoas que iam participar desse projeto da Continental? Bom, aí é evidente que foram alguns nomes que eu, nesse momento, não me lembro. Foi Manuel Jorge, que foi o artigo primeiro, né?
Dalvan Lima foi o segundo. Depois veio o Palu, Carlos Palu, que era radioator da Rádio Nacional, e depois eu vim desde os primórdios do início com o Galeno Neto. Disse, Carinho, você tem que ficar comigo. Mas ficar comigo, eu comecei como locutor na Rádio Continental. E dali foi inúmeras pessoas que se projetaram no rádio, que não me recordo agora, que me falha a memória, mas, de qualquer maneira, se fez uma equipe muito bem estruturada com a missão de fazer o diferente. Qual era o diferente? Sair do estúdio, ler a notícia, de se transmitir de maneira improvisada no local onde o fato acontecia. O repórter dava o seu sinal de alerta de uma notícia extraordinária, aí entravam os comandos do Continental a serviço do povo por toda parte. Esse era o sinal de alerta, dando continuidade ao jornalismo do Repórter ESSO. Eu acredito que a gente possa conceituar a Continental como a primeira rádio do Brasil a transmitir fundamentalmente informação. Mas não deve-se também deu uma homenagem a Roquete Pinto, né? Roquete Pinto foi, na realidade, não pode esquecer que a Rádio Ministério da Educação hoje prepondera, evidente, na área cultural, transmitindo programas de cultura, e que, infelizmente, o nosso povo não está ainda ambientado, porque cultura é saber. E hoje é muito cômodo a gente não saber nada, porque saber é ocupar espaço interior da cabeça. E dói. Entretanto, dói menos que uma agulhada de injeção, isso aqui é verdade. Mas a informação, a rádio informativa. A rádio é fundamentalmente informativa. A gente pode dizer que a Continental, com essa inovação... Saiu do estúdio, começou para as ruas. E fundamentalmente informação. A informação do lado de fora, externo, né? Então, a edição extraordinária dada pela Rádio Continental era transmitida diretamente do local, né? Dizia assim, os comandos Continental em ação. Os carros Dodge, dizia assim, os comandos Continental, os carros Dodge, porque não pode parar nem falhar. Era o slogan da Continental. Então, o Dodge era uma marca de automóvel que estava encalhada. Ninguém usava o Dodge, porque ninguém só conhecia a marca Dodge. Então, o Galeno Neto, muito espertamente, viu aqueles carros, e ele entrou na garagem e disse, o que é aquele carro enorme ali? Ninguém quer. Então, eu quero. Comprou em troca de publicidade, entendeu? E que foi o primeiro carro externo de reportagem. Era um estúdio que se fazia com a aparelhagem toda do Cristo Redentor, lá em cima, e ainda transmitíamos da rua o fato. Que foram muitos. Cai um avião na Baía de Guanabara. Em muitas ocasiões eu fui. Um avião caiu na Baía de Guanabara, até um fato pitoresco. Eu estava dentro de uma barquinha, os náufragos, aquele pessoal todo aflito, né? E eu com o microfone, por favor, me diga alguma coisa, como é que está? Socorro! O que está dele gritando, socorro! Eu faço pitoresco que ocorreu realmente. Então, esse lado pitoresco do rádio vale pela capacidade de improvisação. O rádio externo é improvisação, coisa que, infelizmente, hoje, alguns são impertinentes, não faziam um rádio impertinente. Não, era o senso de oportunidade que fazia a informação educada. Entendeu? A gente tinha, naquele momento, a Rádio Nacional, que eu acho que era aí a rádio audiência, e a Rádio Tupi, Rádio Marinque Veiga. Mas as principais me parecem que eram... Rádio Clube do Brasil. Acho que era a Rádio Nacional e a Rádio Tupi. Como é que se posicionava a Continental nessa concorrência violenta, já que era a rádio meio de comunicação? Mas aí que está, de acordo com o programa da Rádio Nacional. Como a Rádio Nacional era da Emilinha Borba e daquela outra Emilinha Borba e a Marlene, aqueles programas do César de Alencar, que era predominante, aí ela desaparecia. A não ser que houvesse uma competição esportiva, Flamengo e Fluminense, Botafogo e Vasco, a hora do esporte, que era a hora da minha folga, ouviu? Que era a hora da minha folga. Então ela era absolutamente a dominadora do horário, o esporte. Ou então um fato marcante, por exemplo, incêndio de Teodoro, lá ia o Saulo Gomes.
que era um atilado repórter, um corajoso repórter, um irresponsável repórter, ouviu? Porque o repórter tem que ser um pouco irresponsável para poder atuar. Ele não pode ter amor a ele próprio, ele tem que ter amor à informação. Ele tem que se dedicar à informação. Ele é exclusivo do espectador ou do ouvinte, porque ele tem que levar a informação bem substancial, de verdade, não de mentira. Porque ali você não pode mentir. Você não tem imagem. Hoje tem a imagem e o som. Hoje é um casamento feliz das duas, né? E a televisão hoje é preponderante, extraordinariamente. Você transmite em qualquer parte do Japão, em um segundo você está transmitindo. Qual que o senhor acha que era a característica da Continental a partir do momento que começou a funcionar dentro desse tripé, né? Música, informação e reportagem? Bom, aí foi realmente porque... Qual foi a principal característica? A característica era a informação e esporte. Essas eram duas marcantes e importantes dentro da própria imprensa. O jornal você vende com esporte e que às vezes a pessoa não quer saber o que está interessado no Brasil, quer saber o que está acontecendo no Vasco, no Fluminense ou no Flamengo. Então, a predominância da rádio era essa, a serviço do povo, servindo o povo, as comunidades, e também falando sobre o esporte, a dedicação exclusiva ao esporte. E, de modo geral, era essa a força da rádio no plano do jornalismo radiofônico. Tinha ali a gente pode considerar essa época do jornalismo como uma época de jornalismo aventureiro, né? Não é aventureiro, não é aventureiro. Também o repórter tem que ter uma condição de aventura, porque é uma aventura aventurosa. Quando ele é feliz numa ação que ele busca a informação precisa, porque não pode inventar informação. Então, ele tem que ter arrojado, tem que enfrentar situações difíceis. Hoje eu vejo, por exemplo, a própria televisão mostra em determinadas áreas conflagradas no mundo, está um repórter lá, está transmitindo com imagem e som. Ele podia pelo telefone, seria muito mais prático. Mas hoje o povo não se satisfaz apenas com som, embora o rádio seja insubstituível em determinado instante. Mas a imagem e o som se completam e o espectador fica mais feliz, mais convictamente informado de que aquilo é verdade, de que aquilo está acontecendo. E você fica admirado, o repórter que está ali, é um aventureiro, porque aquilo é uma aventura a serviço da informação. Tem que ser uma aventura aventurosa, entendeu? Se dizia que a Rádio Nacional dava notícia e a Continental cobria. Tinha, porque a ESSO, a repórter ESSO, tinha à sua disposição uma pleiade de redatores e informantes, era uma multinacional, né? Tinha dinheiro naquela época, e cobria bem o noticiário. E uma edição extraordinária custava dinheiro. E ali a gente não pode esquecer do Heron Domingues, que era o repórter do rádio. Era aquela voz tonitruante, penetrante, convincente do Heron Domingues, gaúcho velho de guerra, viu? Era um homem extraordinariamente emotivo com as informações e que ninguém desligava pela tonalidade, pela voz com que ele transmitia a notícia muito bem postada. Foi um locutor informativo e muito bom, excepcional. E depois passou para a televisão, onde marcou presença também. Então, sendo a Rádio Nacional a emissora da notícia, a Continental a cobrir a notícia, quais foram os fatos importantes onde a Continental, diria, teve os maiores momentos da... A Continental teve uma presença marcante e eu fui um dos protagonistas dessa história. Fato histórico, marcante da própria história do Brasil, quando eu estava como repórter na Continental, no Palácio do Catete, eu era redator e era credenciado na presidência da República. Naquela noite fatídica do suicídio de Getúlio, quando todos estavam reunidos para definir a situação política brasileira, em que o senhor Getúlio Vargas foi envolvido numa trama dramática, num momento profundamente constrangedor para a história do Brasil, nessa fase de acusações levianas, estúpidas, ignorantes,
envolveu o senhor Getúlio Vargas, naquele momento já um homem já ancião, um homem já de idade, sendo agredido pelo senhor Carlos Lacerda, que foi contundente, um jornalista realmente de grande expressão, de grande valor, repórter, jornalista. Lacerda, precisamos cumprimentá-lo com respeito, porque ele era o jornalista e o administrador. Pois bem, ele naquela cronologia era um jornalista sensacionalista, acusando o Getúlio de uma série de fatos de corrupção, né, que culminou na morte do Major Vaz. Ali foi que o governo começou a afundar e envolvia a figura do presidente da República. E nessa noite fatídica, lá estava a Continental presente, acompanhando para e passo a manifestação do assessoramento do presidente Getúlio, que fracassava, com o seu Zenóbio da Costa, que era ministro, que acusava o presidente, mandando ele afastar do poder, dando insinuação que ele seria deposto. E eu acompanhei todo aquele lance e fui o que primeiro na história do rádio a transmitir, primeiro, infelizmente, me vanglorio por isso, de um presidente suicidar, porque se viu ameaçado de ser transportado por Galeão, e o próprio homem que ia designar a prisão foi o coronel Scafa, a prisão do presidente, levando para o Galeão, ele mandou que me prendesse também. Que eu transmiti na hora exata que Zenóbio da Costa tomou conhecimento da morte de Getúlio, o suicídio de Getúlio, eu transmiti pela Continental em primeira mão. Não foi o repórter Ernesto, não. Inclusive, o senhor Aron Domingues diz isso. E num escrito que fizeram do fato jornalístico, que eu transmiti a primeira informação lamentável do suicídio do presidente Vargas. Esse foi o lado realmente sensacional, porque essa ideia eu desmoronei, emocionalmente eu desmoronei, porque eu estava 2 noites sem dormir, tentando e acompanhando, e inclusive transmitindo, coisa que ninguém transmitiu, a reunião de todo o staff do governo militar. Ele reunido e eu dentro de uma cabine reproduzindo a reprodução ipsi verbis de todos aqueles que estavam reunidos no Ministério da Guerra, que antigamente era o Ministério da Guerra, hoje é o Ministério do Exército. Eu vi? E a opinião de todos eles já mais ou menos definitiva de fazer com que o presidente fosse deposto. Eu transmitia, quer dizer, fazia um diálogo, eles diziam a palavra, eu vou, eu dizia, eu vou, o ministro está falando, entendeu? Então, era a autenticidade da informação que nós buscávamos. Nós vestíamos a camisa da informação. Era uma vibração extraordinária e eu passava momentos... Por exemplo, a chegada de Craveiro Lopes, eu transmitia a bordo, Continental, a bordo de um navio de guerra, clandestinamente, ouviu? Foi preso, denunciado pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Eu consegui viajar incógnito num navio de guerra para transmitir a presença do Craveiro Lopes. Evidentemente, eu fui preso, mas a Marinha é extraordinária, tanto que eu fui até condecorado pela Marinha. Foi muito gentil. O Craveiro Lopes foi o presidente de Portugal, o primeiro presidente que vinha ao Brasil. E foi uma vitória, ele desembarcou na Bahia, que foi a primeira capital da República Brasileira, e de lá transmitir, furando a Rádio Nacional do governo, entendeu? Eu transmiti com o Carlos Campanella, que era um homem de operação, era um técnico de raro valor, cara fantástico. Conseguimos estabelecer o vínculo com o Rio de Janeiro. Esse foi o lado fantástico, né? Transmiti a bordo do navio. E outro lado foi o Congresso Eucarístico Internacional. Eu fui a Portugal buscar a imagem Nossa Senhora de Fátima, a primeira, não é, estou dizendo, eu trouxe a imagem no meu colo, a bordo do navio Santa Maria, fui a Portugal e não tive oportunidade de conhecer Portugal, e trouxe a imagem para o Rio de Janeiro, coordenado pelo Dom Helder Câmara e Dom Távora, ouviu? E eu fui até homenageado, recebi até uma medalha pelo trabalho que nós desenvolvemos, sob o comando do Carlos Palu, que era um coordenador primoroso nessa distribuição de atividade. Ele programava, fazia a pauta
rapaz de muita sensibilidade, um rapaz de muito talento. Palu tem que ser homenageado. Tem até nome de Carlos Palu, ou Carlos Palu. Foi um colega... participou do Congresso Eucarístico Internacional. Congresso Eucarístico Internacional. Internacional. Eu vinha trazendo a imagem. A imagem da Senhora de Fátima, ouviu, com o cardeal Cerejeira, que representava o clero português. E o detalhe importante dessa nossa passagem jornalística foi pela primeira vez no rádio brasileiro, e que a Continental marcou a presença, de fazer uma transmissão de bordo, fazendo uma interligação com outro navio que vinha o cardeal Alátero, o representante do Papa. O Geraldo Borges, que era do esporte e nos ajudava nessa tarefa do Congresso Eucarístico, marcou presença com Carlos Campanella, presença de som do navio dele, era um navio italiano famoso, com o nosso navio português. Então ele fez a intercomunicação do cardeal Cerejeira com o outro cardeal em pleno Atlântico, fazendo uma saudação mútua e falando sobre a importância do Congresso Eucarístico Internacional. Foi difícil porque até então havia uma convenção internacional que o uso da fonia de bordo só em caso de emergência. Só se podia fazer contato com aquele radiotelégrafo marcando, né? Tipo Marconi, né? A comunicação radiotelegráfica. Pois bem, o cardeal Cerejeira convenceu o comandante do navio que eu devia transmitir de viva voz a nossa presença lá. E já nessa altura o Carlos Campanella estava na escuta, que um trabalho foi fantástico, tudo um trabalho primitivo, mas de força de vontade, de entusiasmo, né, de querer fazer a serviço da informação. E nessa altura ouviu o Campanella, estava na escuta, ouviu o Geraldo Borges numa frequência, depois passou para outra. Então estabeleceu as duas frequências, o diálogo entre os dois cardeais. Foi um lado muito importante que pela primeira vez a Continental conseguiu quebrar uma determinação internacional do uso só em caso de emergência, o uso da fonia de bordo. Foi realmente um fato de esforço próprio e que deu uma importância bastante grande ao início da grande jornada informativa do Congresso Eucarístico Internacional. E tecnicamente, como é que se resolvia isso? Tecnicamente, como é que se resolvia isso? Bom, a técnica da boa vontade e da criatividade, né? Porque a técnica de gravação de som era feita pela Ampex. E tínhamos lá um engenheiro que chama-se Carlos Campanella, que ele fazia milagres. O Carlos Campanella, infelizmente, faleceu do coração, era um homem altamente sensível, perspicaz, denodado, porque ele, quando queria mesmo, e fazia, viu? E tinha uma participação. Agostinho Olivato, Carlos Campanella, eram homens que revezavam nessa tarefa de captação de som, aprimoramento de som. E a Continental era de todas as emissoras a que tinha menor som. Era só 5 quilômetros. Como as próprias emissoras hoje de 50 quilômetros, tem determinadas áreas do Rio de Janeiro que ela não entra, por causa de muito morro. O Rio de Janeiro é uma cidade acidentada nesse particular. Infelizmente, a cidade brasileira das favelas, porque morar na favela, se morassem bem, seria até uma felicidade para o povo, que é fresquinho aqui, faz um calor desgraçado. Mas, de qualquer maneira, essa foi uma das grandes jornadas da Continental, o Congresso Eucarístico Internacional, quando eu tive a oportunidade de conhecer o famoso José Mujica, o conhecido Frei Mujica, né, figura. Ele se dedicou, por incrível que pareça, à religião, e eu tive um encontro na cabine que transmitia aspectos religiosos do Congresso Eucarístico Internacional, quando aquele cidadão de quase 2 metros de altura entra na cabine, eu olhei. Com 8 anos eu tinha assistido um filme dele que chamava-se Entre a Cruz e a Espada.
ele com o padre. Ele já não era padre, era um artista, né? Quando eu olhei aquela figura, aquele me emocionou. Eu digo, não é possível, estou vendo fantasma. É aquele homem que eu vi em 1933, sabe lá o que é isso? Eu digo, Frei Mujica, José Mujica. Ele ficou espantado e me abraçou afetuosamente e foi um momento marcante do nosso trabalho. É o encontro de um grande artista que a Continental teve a primazia de revelar poucas emissoras, porque pouca gente do jornalismo lia. Hoje o interesse evoluiu muito, mas a Continental transmitiu a palavra de José Mujica. É marcante. Só o Cruzeiro, o antigo Cruzeiro, do Chateaubriand, que fez uma ampla reportagem com o José Mujica. Mas o rádio, naquele tempo, não era um rádio, só a Continental era informativa. Bom, o que mais a Continental se destacou? Em que outros fatos a Continental se destacou? Bom, teve um incêndio do circo. Do circo, a Continental sempre presente. O Pérez Júnior foi um companheiro diligente, competente, atuante, participante. Foi um homem realmente profissional. Ele era jornalista de escrever para jornal e que se transformou em rádio jornalística, em rádio jornalista. E lá ele comandou todo aquele processo. E eu também entrei nessa jogada, fiquei profundamente chocado com o incêndio do circo, onde as pessoas sofreram as consequências da queda daquele invólucro do circo, né, que despencou em cima do público. E foi o nome do circo? Circo Garcia. Circo Garcia, viu? Ali foi o circo que, infelizmente, ocorreu esse acidente lamentável em Niterói. E a Continental foi a que transmitiu noite e dia, tomando providências, pedindo medicamento, atuando. Porque a Continental era isso, era serviço do povo. Não era de conversa de que era um slogan, não havia, era um slogan. Era uma ação verdadeira, prática. Agora, a dedicação que hoje ninguém tem. Porque eu vou dizer o seguinte, se fala em torno de dificuldade de manutenção da rádio. A rádio não tinha um prestígio da publicidade, da propaganda, para garantir essa ação útil, de utilidade. Rádio de utilidade pública, e era evidentemente uma rádio de utilidade pública. Bom, independentemente desse fato, que você lembrou muito bem, e tantos outros fatos que podem ser lembrados, aqui o outro lado que ficou realmente, definitivamente marcante, foi os carnavais. A Continental tinha mais de 40 postos falando simultaneamente e de todo o Brasil. Ela transmitia verbalmente, olha que é difícil. É que fale para que te veja. A gente falando, transmitiu o carnaval para que o povo, não tendo a imagem, ouvisse e imaginasse, porque a rádio é imaginação. Né? Haja vista o teatro, Rádio Teatro da Rádio Nacional, que foi extraordinário, né? E tinha artistas como o Paulo Gracindo, o inesquecível Paulo Gracindo, que foi depois para a televisão, se transformou num grande artista, mas ele foi um grande animador de auditório. E tantos outros que... Você falou que a Continental tinha pouca capacidade de transmissão. Ela falava para todo o Brasil? Não, porque a Continental ela é vinculada com a Rádio Metropolitana, que era a Rádio Cruzeiro do Sul, que era proprietário do Hugo Borg. Era o Hugo Borg, era a Rádio Clube do Brasil e Rádio Cruzeiro, onde trabalhava o Ari Barroso. Era o locutor da rádio, né? A rádio esportiva que competia com o Galiano Neto. Ouviu? A Rádio Cruzeiro do Sul se transformou em Rádio Metropolitana, que o deputado Rubens Berardo comprou, juntamente com a Rádio Continental. Mas a Rádio Metropolitana, que existe ainda, a Continental hoje é a Rádio Capital, viu? Que desapareceu de maneira dramática, porque, sei lá, a gente não sabe a intimidade do empresário, que por conveniência passou, faliu, desapareceu, acabou. E a Metropolitana continua viva com o parente do seu Rubem Berardo, parece que cunhado, sobrinho, uma coisa dessa. E ela conseguia transmitir, então, do carnaval para o país inteiro? Ela tinha vinculação com outras que se interessavam pelo carnaval do Rio de Janeiro. Rede. Ela fazia uma rede, como fez o Congresso de Eucaristia Nacional, que fez uma rede nacional. Viu? Eles captavam a som, porque ela tinha onda curta também.
pelas ondas curtas captavam, porque ela não atingia, mas atingia através das ondas curtas. E foi realmente o Carnaval seria um bom momento da história da Continental? Bom, foi um dos grandes bons momentos, porque ela é pioneira em transmitir carnaval. Hoje você transmite carnaval com imagem, que é uma tranquilidade. Antigamente você transmitia, era falando, entrevistando, comentando, era o rádio comentário. Né? Por exemplo, Afonso Soares, que não deve ser esquecido, inclusive se aposentou recentemente, passou para a Rádio Tupi, foi o inventor do rádio jornalístico policial. Ele implantou o sistema policial de informação de crimes, ele foi um cara atilado, um profissional muito competente, o Afonso Soares, que faz parte da Continental, da equipe da Continental. Ele centralizava toda a informação entre os que participavam da cobertura jornalística da rádio. O Afonso Soares, que está com 80, 90 anos, mais ou menos. Esse foi um elemento muito... O Nilton de Souza, da polícia, que coordenava todo o serviço de atendimento, de cobertura, de relacionamento polícia e repórteres da Continental. Então, a Continental marcou o carnaval de uma maneira estupenda. Eu marquei a minha presença no Juizado de Menores, viu? Onde eu cobria todas as dificuldades, menores abandonados. É um destino meu mesmo de lidar com menores. E temos manifestações, já tem uma documentação enorme de manifestações de autoridades falando sobre a importância do radiojornalismo da Continental. Carnaval foi pioneiro, então, Continental. Carnaval é com a Continental, era o slogan. E quem coordenava isso tudo? Quantas pessoas participavam, que o senhor lembra que saíram da Continental e ganharam aí o mundo da comunicação? Acho que o senhor pode inicialmente falar da coordenação. Não, de coordenação não. Coordenação jornalística. Jornalística. Como é que se dava essa mais do esporte, né? Era o Cosi, o Duvaldo Cosi, Sérgio Paiva, duas figuras preeminentes do jornalismo esportivo, jornalismo informativo, radiofônico. Sérgio Paiva, que ele foi para a Globo, como é que usava o nome de o Garotinho, não era o nome de Garotinho Governador, mas era o Garotinho da Globo, que foi para a Continental, como é o nome? Não me recordo. Antônio Carlos Araújo, que por sinal foi surpreendente a participação dele. Nunca, jamais eu podia julgar que ele seria locutor esportivo. É um rapaz que formou, de nível superior e de muito valor. E o Carlos Palu, como é que foi estruturada o volante do Palu? O volante do Palu aí já foi para a televisão. Era da televisão? Aí foi para a televisão. Mas não era Não, era com o pessoal do rádio. Tanto é que ele dizia assim, 2 elementos básicos meus é Pérez Júnior e o Caringe. Nós dois dividíamos na rádio, na televisão. Eu era o continuador dele, não só historicamente, porque minha voz era muito semelhante à dele, como também pelo lado afetuoso, né? Pelo carinhoso de relacionamento humano. Éramos bons amigos e vivenciamos bons momentos. Ele era criativo? Muito. O valor dele era a capacidade de criar. Criar e escolher pessoas, entende? Ele sabia ter um bom dedo. Era feito o Lacerda. O Lacerda fez um bom governo porque era um homem que indicava nomes qualificados para exercer determinadas posições. Entendeu? Então, nós comungávamos, vibrávamos. Quando ele tinha problema, chama o Caringe. Quando ele tinha problema, Pérez. Então, dividia. Era eu e agora. Esse é o lado pitoresco do rádio. Jornalismo é alucinação. É loucura, jornalismo é loucura. Você vê que os grandes repórteres, de uma geral, falando da guerra, né? A gente não vai escrever sem ver. E sem ele tem que participar. Né? Ele escreve vendo, tendo emoção. Esse momento de emoção que eu tive, eu vi. E a gente se emociona. Né? E é uma emoção que você não esquece. O fato. Aconteceu com o Nilton de Souza. Estávamos ele e o Nilton de Souza, eu fato pela Continental. A Continental transmitiu um suicídio. Estávamos no bar, eu entrando para tomar um café, aí o Nilton de Souza, um cara discutindo que ele era da polícia, e vai sair samba aí.
Aí o cara tirou o revólver. Quem é homem aí para discutir comigo? Ninguém discutiu. Ninguém fala. Aí ele, muito atilado, que ele conhecia, ele ligou para a Continental. Escuta, meu filho, bota no ar, eu vou desencadear o suicídio. Aí o cara botou o tiro e pá! Ele pegou, inclusive, o tiro. Ninguém acreditou naquilo, né? E o cara próprio que está gravando, não tem uma loucura, mas está inventando história aí. Era mamado. Então, são dados que ninguém faz. E jornalismo é circunstancial. Entende? Eu vivi por momentos realmente muito difíceis. O Regis Pacheco foi o espião americano dos nazistas no Brasil. Estava preso. E no julgamento foi fechado. Eu me disfarcei de gari, entrei no Ministério da Justiça, levei meu gravador, botou. Aí começaram a julgar o Regis Pacheco, era criminoso de guerra. De repente, alguém, eu mexi na máquina, gravando, coisa. Aí tá tudo que quer. Prende esse homem! Me prenderam, mas eu tirei a fita. Eu vi que o cara estava lá embaixo de mim pela janela e joguei a fita. Parte do julgamento do Regis, quem gravou fui eu. Quer dizer, jornalismo é isso, entende? É a vocação. É vocação. E evidentemente que o rádio nos propicia o imediatismo da informação, né? Você vai na Beleza, você escrever vai sair no dia seguinte, né? Já perdeu. O rádio é muito mais dinâmico, muito mais objetivo, muito mais presente. E o jornalismo, infelizmente, hoje não existe mais. O radiofônico, assim, dessa espécie, não tem mais. Tem que todo mundo estar correndo atrás de... Não é isso. O jornalismo é uma coisa muito mais. Exige competência, criatividade, falar fácil. Entendeu? Não empolado, falar fácil. Ser uma espécie de Lula, porque Lula fala fácil. E todo mundo entende, todo mundo aplaude. Agora, se ele vai fazer o que promete, é difícil. De onde veio o Palu? Hein? O Palu é carioca. Palu foi de uma família modesta. O pai dele era bicheiro, viu? Mas ele tinha o dom da palavra. Foi da Hora do Guri. Ele surgiu na Hora do Guri, era um programa que tinha de garotos da Rádio Tupi. E ele foi um garoto prodígio, como falador. Ele falava, tinha facilidade para falar. E daí ele foi para a Rádio Nacional fazer rádio teatro. E teve bom sucesso na rádio. Foi quando o Galiano Neto, quando trabalhou na Rádio Nacional, descobriu, vem trabalhar, tu fala fácil, rapaz, vem trabalhar para cá. E daí surgiu uma briga entre o Manuel Jorge, conhecido como Pato Rouco, famoso Pato Rouco, de grande talento, de grande valor. Dalvan Lima, que era o famoso Serenata, o apelido dele era Serenata, e falava, tinha muita fácil expressão, e o Palu merecia a simpatia do senhor Rubem Meirato, ficou no comando. Tem disso, né? Simpatia entre o dono da casa. E ele se fixou brilhantemente. Teve uma passagem muito, muito proveitosa, não só, especialmente para a rádio ganhar popularidade, era o repórter da cidade. Ele era o repórter da cidade, merecidamente. Então a gente tem que, honestamente, tem que dizer tudo que sente, sem vedetismo, sem querer ser o melhor. Ninguém é melhor. Às vezes, circunstancialmente, a gente é melhor, de repente, na situação, né? Então, a verdade é essa. E como é que essa equipe, que hoje tem pessoas notáveis, o Garotinho dele, o Silvio Santos. Como foi a ida dele, ou a saída dele? O Silvio Santos vinha da Rádio Tupi, ele era um imitador de um locutor da Rádio Tupi. Ele veio da Rádio Guanabara, com esse menino, como é o que faz publicidade, o Chico Anísio, éramos amigos. E ele ganhou a competição com o Chico Anísio. Aí, mas ele não ficou lá, ele era instável, era um homem instável, temperamental, ele é um homem difícil. Ele é um homem, o Silvio Santos é um homem difícil, não é fácil não. Sempre foi. E trabalhamos juntos. Ele saiu de lá, falou com o Vanderlei Ferreira, o nome que botou ele na rua. Gerente da rádio, isso ninguém sabe, só ele que sabe. O Vanderlei Ferreira nós estávamos trocando, o Vanderlei era um
um gerente muito mal. Era uma cabine menor do que esse, ligado ao ar refrigerado a todo vapor. Ficava desesperado dentro dos textos. Você queria falar com o operador, o vidro embaçado, e pedia para, por favor, diminua isso. E nessa altura tínhamos, que era Casa Casimira Progresso, e 2 casas comerciais do Rio de Janeiro, né? Vendiam liquidações, etc. E tinha 3 minutos para ler, ele lia um texto, lia outro. E lá pelas tantas era caneca de alumínio. E eu digo, atenção, cuecas de alumínio hoje, daí ele pá! Saiu da cabine, foi pro banheiro. E aí eu parei, parou a estação, saiu fora do ar, e o Galeno telefona para nós, o que houve na estação? Aí aparece o Galeno, o Ferreira, o Danderlei Ferreira. Onde é que está o Silvio? Ele está no banheiro. Fazendo o que no banheiro? O que é que houve? Estou sentindo mal. Como ele saiu, foi para o banheiro, foi para a rua. Voltou lá, fez um expediente. Não precisa voltar mais, não. E aí ele foi para São Paulo, porque foi a sorte dele, a vida dele é um homem de sorte. Quando ele disse o seguinte, eu não tenho valor nenhum. Ele mesmo disse, eu sou um homem de sorte. Tem uma declaração dele, escrita por ele. Eu não tenho valor nenhum. Sim, tem valor. Quando ele voltou com Celso Teixeira, que era o Celso Teixeira na Continental, revezávamos também no rádio, ele sintonizou com o Celso e disse, olha, vou montar um botequim dentro de uma da barca da Cantareira. E montou um botequim, vendendo cigarro, vendendo som e passando música. Tinha que viajar pela coisa fantástico, né? Levava 40 minutos Rio-Niterói, aquelas barcas movidas a pá, e ele botava música, aquelas músicas antigamente, né? E vendia cigarro, vendia cerveja, faturava. Botou na primeira barca, botou na segunda e botou 3 barcas, 3 bares volantes. Ele é um cara de coisa. Aí foi para São Paulo, fechou, não mostrou mais, foi para São Paulo, foi animar os programas do animador da Rua da Alegria, Praça da Alegria, que era deputado, como era o nome dele? Manuel de Nóbrega. Foi para lá e contratou ele como locutor do programa, da Rádio Tupi. Eu encontrei até com ele no Anhangabaú, com o Silvio Santos. Eu estava arrumado, e ele já com manga de camisa. Tudo. Ele foi para o Tupi fazer meu programa. Apareça lá, coisa e tal. E nessa altura, ouviu, o Nóbrega estava falido com a cesta de Natal, chamava-se Cesta Papai Noel. Ele vendeu tantas cestas que não tinha dinheiro para comprar o para entregar. Tinha muita cesta, não tinha fábrica para fazer. Aí ele chamou o Silvio Santos e disse, olha, eu não quero falir. Eu sou deputado, vai envolver meu nome. Quer ficar com isso? Ele muita sensibilidade, fico. Mas quem não queria ficar, que venderam, como que morreu recentemente, Golias, que era do Golias, também, sócio. Aí o Golias disse, não, eu tenho que pagar, meu filho. Ele deu 50 mil reais para ele. E ele ficou dono. Sabe o que ele fez? Botou um anúncio no jornal, foi para Tupi, convocou todos os associados e fez uma declaração. Disse, olha, não há cesta para distribuir para vocês. Não tenho cesta. Mas o dinheiro vai ser restituído. Agora, seria interessante que vocês querem receber isso de mercadoria? Era a saída dele, a grande saída, que ele já tinha preparado com umas lojas, né? Panela, coisa, para cobrir com a mercadoria. E aqueles que ele pôde fazer. Foi daí que ele começou. Usufruiu do programa da Tupi, deu um salto, foi para a Rádio Globo, TV Globo, onde o Roberto Marinho prestigiou ele muito, e ficou, parece que 6 ou 7 anos na Globo. Simpático, envolvente, carioca mesmo. E fez amizade com o presidente Costa e Silva, com Figueiredo. Gostou dele, tá vendo? Era um canal que ia ser para Jornal do Brasil. E ele pleiteou como empresa, esperto. Como foi o próprio que fundou a TVE,
Gilson Amato. Gilson Amato deve à Continental, deve ao Rubens Berardi, e a TVE deve à Continental. Porque ele montou uma televisão graças à Continental, fazer a TV Cultura. Então a Continental foi útil, só não foi útil a ela mesma, de fazer sobreviver os seus colaboradores. Eu trabalhei 30 anos lá e saí com uma mão na frente de atrás com 5 mil reais, pagos a prestação de 200 por mês. Falida, tem lá documento. Então, é evidente que a Continental foi útil ao povo, realmente. E nós fomos úteis. Nós somos os responsáveis, os funcionários. O Palu, o Manuel Jorge, o Lima, esse menino, que está em São Paulo agora. Entende, né? Então, você vê que o jornalismo sacrifica altamente. Não dá a camisa para a informação, mas não dá a camisa para si mesmo. Entendeu? Ele fica um descamisado. Porque pobre infelizmente, o jeito tem que viver de salário, né? Capital e trabalho. Todo mundo luta pelo capital e trabalho. Infelizmente, o jornalismo é muito mal pago. Depois todas essas participações, carnaval, congresso eucarístico, circo, enfim, outras coisas que não estamos falando, a Continental conseguiu ter alguma penetração na comunidade, conseguiu competir com as outras... Era absoluta. Chegou a ter Aqui está em todas, basta dizer que o povo denominou com o título de que estava em todas, estava realmente, tanto é que se brincava. Esse cara que está em todas, é da Continental. E meu nome foi muito badalado, viu? Foi muito badalado nessa atividade, porque dividíamos, eu e Palu dividíamos, os bons momentos dividia. Havia até uma certa maldade, porque tinha coisas que ele não sabia. Entendeu? Mas ele sabia mandar. Então ele disse, Carlinhos, olha, tem o ministro Alckmin que você vai entrevistar ele. Bom, mas os anúncios, não percam logo mais, grande reportagem com Carlos Palu, não sei o que, Carlos Palu. Ele não ia. E como eu já sabia que ele ia me derrubar, eu já pegava a parte econômica. Quais são os assuntos? Inflação, deflação. Me inteirava dos assuntos que iam interessar. Aí quando chegava na hora, ele não ia. Eu sabia que não ia. Eu sabia que não ia. Aí chegava, eu apresentava o programa, resguardando a minha posição de entrevistador, né? Você, meu filho, cada caso é um caso. Você, para entrevistar um ministro da economia, você tem que entender de economia. Você não tem que entender. Então você passa a entender, é o negócio que eu te falei, você passa a estudar aquela área específica. Se é o ministro da Justiça, você tem que falar sobre problemas de Código Civil, Código Militar, todos os códigos, de acordo com a conjuntura, né? Estamos vivendo no Rio de Janeiro um drama terrível, né? É uma desconjuntura geral, né? E é terrível isso. Então, a Continental teve o sucesso esperado? Teve. A Continental teve o sucesso esperado, que se efetivou naquela vontade de se ter imagem. Ela era som, receptivo, consagrado, aplaudido. Evidentemente que houve um entusiasmo e uma confiança um tanto, digamos, precipitada dos proprietários da iniciativa, viu, de conquistar a imagem. A imagem tem que ser conquistada com idoneidade. Então, o que é que fizeram? Divulgaram TV Continental, continuidade da Rádio Continental, TV Continental. O povo ficou na expectativa de ver uma outra televisão que competiria, no caso, com a TV Rio, enquanto TV Tupi, que eram duas rádios fortes, né, duas televisões fortes. Então, a perspectiva do nascimento da TV Continental, viu, foi bastante animada, que transformaram para angariar fundos, porque ela não tinha dinheiro para ser implantada, e vender ações. Meu filho, você não pode vender ações daquilo que você não tem. Televisão é concessão de governo. E como é que você vai vender concessão de governo? É crime. Até eu vendi ação. Eu vendi ação. Cara, me arranja, quase que é 30 ou 40 levaram. Faliu, ninguém foi cobrar coisa nenhuma. Teve um aventureirismo, como foi o aventureirismo da TV Excelsior.
TV Excelsior foi o contrabando, o dono da TV Excelsior suicidou nos Estados Unidos, em consequência da Revolução, que foi o Simonsen, não esse Simonsen, o ministro, provavelmente deve ter sido parente dele, né? Que era o dono da Paner. A Continental era a perspectiva de uma nova emissora anunciando uma programação jornalística diferente, esporte, informação e tudo isso. Não podia fazer, porque seria uma iniciativa empírica, dispendiosa, ouviu? E que a própria organização não tinha dinheiro nem para manter a rádio, nem para manter uma televisão. Foi realmente um passo muito grande. A direção apareceu como o Costa Lima, da Tupi, foi contra o Costa Lima e o Haroldo Costa, foram personagens de implantação da televisão, contratando artistas que não recebiam salários. Foi uma aventura realmente que culminou com Gilson Amado, que delapidou o patrimônio, acabou com aquilo e criou, passou-se para a TV. Essa é uma história longa, que evidentemente precisa ser esmiuçada. Eu tenho que me recordar bem, porque assim, nesse contato de querer aflorar um problema sério, que é da empresa aventureira, a empresa aventureira do jornalismo. Não só na televisão, como o próprio jornal. O jornal, hoje você vê que o próprio Jornal do Brasil hoje está se arrastando pelas beiras, e o Globo está dominando, o Extra e tantos outros jornais, os próprios outros jornais estão sendo apadrinhados pelo Globo, etc., pela empresa. Então, nós estamos vendo, meu caro entrevistador, que a área de comunicação social é uma área muito séria, que foi consagrada pelo Papa, da importância que tem a comunicação na elaboração de mentalidades novas e saudáveis, consagração dos valores e afastar os indivíduos aventureiros, tanto na área da iniciativa particular, como na área de governo que governa um país como o nosso, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É isso aí.